Vamos lá? Todos prontos? Vamos meditar um pouquinho, né, estudar um pouquinho a palavra do Senhor. Então, shalom, irmãos, nós estamos aqui nesse momento da Havdalah, o tempo que separa o fim do Shabat e o começo dos tempos profanos. Eu não sei se vocês já pararam para prestar atenção em um detalhe, né, sobre como nós usamos a nossa memória, usamos as nossas lembranças. A palavra do Senhor nos diz que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Mas será que é isso mesmo que nós fazemos, né? Será que nós ficamos trazendo à memória o que nos dá esperança? Porque nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas mudam muito. Eu me lembro de um tempo dos meus pais, por exemplo, que quase nunca eles mudavam. Não sei se vocês passaram por essa experiência, a gente quase nunca muda, né? Mas hoje em dia a gente muda toda hora, né? A todo instante. Meu pai falava uma coisa interessante sobre isso, ele dizia que nós não podemos nunca, jamais olhar para trás. Jamais. Eu estava pensando sobre isso esses dias, pensando assim, será que isso é mesmo bíblico? Será que nós não podemos olhar para trás? Realmente? Eu gostaria de trazer aqui para os irmãos uma meditação baseado em dois personagens bíblicos. O primeiro personagem que eu gostaria de trazer é de um homem que tinha tudo para ser extremamente abençoado. Acredito que vocês conhecem, o nome dele era Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Já pensou? Ser sobrinho do pai da fé? Coisa incrível, né? E Abraão fez uma coisa mais interessante ainda, abraçou Ló como se fosse um filho, né? Porque trouxe o Ló, colocou debaixo ali dos seus braços. E quando o Senhor deu a Abraão aquela ordem, sai da tua casa, da terra da tua parentela, ele fez isso, mas ele levou Ló. Ló estava junto. E Ló foi se desenvolvendo, foi crescendo, como acontece muitas vezes com a gente no começo da vida, principalmente no começo da vida, isso acontece com a gente. Nós passamos muitas vezes, na maioria das vezes, boas experiências. Isso aconteceu com Ló. Ló foi seguindo, mas a responsabilidade não era dele, era de Abraão. Ló foi passando pelas experiências, mas as responsabilidades não era dele, era de Abraão. Ló estava diante de um homem extremamente sábio, um homem extremamente ativo, e Abraão foi ensinando então a Ló aquilo que ele deveria aprender. Ló começou logo a se desenvolver, portanto, nos negócios, começou também a ter a sua manada, digamos assim, né, os seus bens, começou a ter servos, a coisa começou a andar. Se você tiver a curiosidade, você vai ver essa expressão em Gênesis 11, em especial a partir do verso 31, e você vai ver como essa história começa, né? Gênesis 11, em especial o verso 31. Ao invés de contar a história toda lendo a Bíblia, eu peguei os versos principais aqui para a nossa meditação. Diz o seguinte esse texto: E Terá tomou a Abraão, o seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Saraí, sua nora, mulher de Abraão, seu filho, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para irem à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. Ou seja, o que aconteceu aqui? Nós estamos falando de uma viagem, alguém que mudou a sua história, mas uma perspectiva diferente, porque, na maioria das vezes, quem está liderando tem que cuidar dos dois lados da história, o lado bom e o lado mal, as aventuras que existem, as alegrias, mas também os desafios, as tristezas, né? Assim estava acontecendo com Abraão, mas não era essa a perspectiva de Ló. Todo protegido, cuidado, ele não era ali aquele que criava, aquele que tinha que tomar conta do dinheiro, ganhar dinheiro, prosperar, manter todos vivos. Ló estava andando naquela circunstância em que ele era cuidado pelo seu tio. Será que nós temos uma experiência parecida com essa na Bíblia? Porque eu acho que nós temos, embora um tanto quanto diferente, mas é mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com Yeshua. Porque lá no começo de tudo, Yeshua, nosso Senhor, estava lá na criação, não estava? No começo, nosso Senhor estava ali e Yeshua também estava lá.
Nós vamos ver isso na criação da eternidade, lá no começo, quando tudo começou, Yeshua lá estava. Por exemplo, em João 1, 1 a 3, nós temos uma citação disso, mais claramente. João 1, 1 a 3. É um texto assim muito conhecido, né? Muito famoso esse texto, citando o começo de todos os tempos. E diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha só que coisa parecida, né? Embora numa dimensão muito maior, né? Lá no começo, com a criação. Mas o nosso Senhor Yeshua estava lá com Deus. Da mesma forma que Ló estava lá com o seu tio Abraão, iniciando uma jornada. A jornada que nos trouxe até aqui os nossos tempos, a nossa experiência. Mas o fato é que, embora essas histórias sejam parecidas e as dimensões sejam diferentes, nós temos aqui um segundo momento, porque a história da vida sempre é mais ou menos assim, né? Elas vão fazendo transformações e a história vai mudando. O que é que trouxe de diferente? É que Ló amadureceu, a viagem continuou, mas aí Ló teve desavenças com Abraão. Será que essas desavenças eram espirituais? Não. As desavenças, elas eram do ponto de vista de uma perspectiva do como deveria ser a família? Não. A desavença, ela era mercantilista. Os de Ló, os que trabalhavam com Ló, os servos de Ló, começaram a brigar com os servos de Abraão. Os de Ló começaram a querer ter, em algumas circunstâncias, a querer ter as coisas que Abraão estava plantando. E começaram a brigar. Porque muitas vezes as pessoas brigam por bens materiais, querendo tomar do outro que não é dele, ou às vezes até querendo tomar coisas que são suas, mas o fato é que são conflitos. E você vai ver em Gênesis 13, em especial dos versos 10 a 12, uma breve descrição sobre esta desavença. Gênesis 13, 10 a 12. E diz o seguinte o texto: E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina de Jordão. Aqui já é basicamente a solução que Abraão deu para Ló. Basicamente, Abraão, obedecendo a palavra do Senhor, disse assim: olha, nós precisamos viver em paz, né? Então, Ló, faz o seguinte: olha para onde você quer e escolha. Se você escolher ir para um lado, eu vou para o lado contrário. Ora, se Ló fosse agradecido, realmente pleno, convicto da fé, será que Ló teria olhado para onde ir com que olhos, né? Porque Ló olhou com os olhos da possível prosperidade, de como ganhar dinheiro e de como ter, talvez, acessos a poderes. Porque Ló olhou para aquelas campinas verdejantes, aqueles potenciais que haviam ali e escolheu. Há uma curiosidade aqui na tradição oral sobre isso, é que Ló escolheu um lado que já tinha fama. Sodoma e Gomorra já era corrompido. Aqueles lugares já eram famosos pela corrupção, já eram famosos por serem pessoas violentas, mas também eram famosos pela prosperidade econômica. Então Ló olhou, não só de olhar para os campos, mas ele olhou do ouvir dizer, como muitas vezes nós escolhemos os lugares para onde queremos ir. Nós ouvimos dizer que aquele lugar é melhor do que aquele outro. Nos parece melhor do que aquele outro. E Ló escolheu, portanto, com os olhos, mas fundamentalmente escolheu com os ouvidos. Essa é uma curiosidade da tradição oral sobre essa passagem. E continua aqui o texto. Abraão deu, portanto, essa oportunidade. Ló levantou seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que estava toda bem regada
antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Você confia no Senhor? Porque veja, eu fico imaginando, né, o que aconteceu aqui entre Abraão e Ló. Porque Abraão botou seus joelhos no chão, é o que diz a tradição oral, e fez uma coisa muito interessante que acho que a gente precisa fazer. Abraão colocou seus planos na mão do Senhor. Senhor, que queres que eu faça? Senhor, que queres que eu tome de atitude? Ao invés de dizer assim, Senhor, eu estou pretendendo ir para aquele lado, e então arruma um jeito desse negócio dar certo. E muitas vezes nossas experiências e nossas escolhas dão errado, não é porque talvez não tenha tudo a ver para ser o melhor. É porque nós somos instados a colocar os nossos planos nas mãos do Senhor e então obedecer. Esse é o ponto. E a tradição oral diz, basicamente, que Abraão foi colocado no seu coração pelo Senhor, que ele deveria propor a Ló para que Ló escolhesse e ele fizesse o seu contrário. Ou seja, não era o que lhe parecia melhor, era o contrário do que Ló escolhesse. Porque muitas vezes as nossas escolhas não estão baseadas no nosso olhar para o Senhor. As nossas escolhas estão talvez focadas em bens materiais ou outras coisas, mas não com o nosso olhar no Senhor. Mas Ló fez a sua escolha. Da mesma forma, por semelhante modo, Yeshua, ele teve que tomar uma decisão, não é mesmo? Porque eu fico imaginando assim, num olhar bem mundano, né? Yeshua estava lá no céu com o Senhor, todo-poderoso, onde não há morte, não há dor. Aquele que tudo pode, aquele que tudo sabe, estava tudo bem, filho do Senhor. Mas aí o Senhor, meu filho, eu tenho uma missão para você, você vai lá para a terra. Meu filho, lá na terra, você vai estar diante da missão de Mashiach ben Yosef, o Messias filho de José, o Messias sofredor. Meu filho, você vai lá, você vai sentir as dores, você vai passar por isso, por aquilo, vai ser crucificado. Meu filho, eu preciso que você vá lá. Mas isso era imposto? Era obrigação? Mas ele obedeceu. Ele obedeceu à missão. Veja que coisa curiosa, porque ao colocar a possibilidade para Yeshua, não foi dado a Yeshua toda a circunstância, tipo assim, vá para o Jordão ou vá para aquele lado lá. Não, meu filho, você vai escolher esse sofrimento ou você permanece aqui nos céus, né? E o nosso Senhor fez o quê? Ele pagou o preço, que é o que um servo do Senhor faz, né? Porque muitas e muitas vezes você vai ser colocado diante de circunstâncias em que a sua missão lhe é dada. Mas a sua missão lhe é dada e você aceita ou não aceita, mas muitas vezes a missão que lhe é dada é dolorida. Tem dores. É verdade, tem bênçãos, talvez em algum momento, lá no final, no meio, mas na maioria das vezes começa com dores. E assim o nosso Senhor, ele fez a sua escolha. Isaías 53, 4 a 5 diz numa palavra muito conhecida: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz
estava sobre ele e pelas nossas pisaduras fomos sarados. Escolhas diferentes, bem diferentes. Mas Ló, ele sabia para onde ele estava indo, não é mesmo? E ele foi morar em Sodoma, antes da destruição. E lá em Sodoma, Ló se assentava à porta da cidade. Vocês sabem o que isso quer dizer, irmãos? Assentar-se à porta da cidade? Quer dizer que ele tinha autoridade. Ló era um dos juízes. Ele era um dos poderosos. Ló não só escolheu um lugar próspero, ele escolheu um lugar em que ele teria acesso a poder. E ele teve acesso a poder. Ele se assentava à porta da cidade porque ele julgava, porque ele tinha influência. Vocês imaginam uma pessoa que tem influência e que tem poder em um determinado lugar, muito aprazível aparentemente, cheio de coisas em potencial para te dar. Pois é, a vida de Ló, naquele lugar, era uma vida muito boa do ponto de vista material. Muito, muito boa mesmo. Mas o fato é que Ló escolheu um lugar corrompido, um lugar de maldades, e a palavra nos diz que Ló permaneceu naquele lugar, não só permaneceu, progrediu, ele continuou, ele via as maldades, mas ele não só assistia, como não largava o osso, ele não largava a mão e continuava lá, naquela circunstância. E nessa circunstância, ele estava no meio de uma cidade pecaminosa e foi, aos poucos, assimilado por aquela conjuntura. A cidade não mudou porque Ló estava lá. Ló se adequou ao jeito da cidade estar. É verdade que Ló tinha uma vida um tanto quanto parecida com a vida de um reto, mas ele estava lá compactuando com aquelas situações. E nesse momento o Senhor decide destruir aquela cidade. E nesse momento Abraão clama por Ló. E por causa desse clamor, o Senhor resolveu poupar Ló e a sua família. E mandou anjos para isso. O fato é que os anjos foram até lá. E veja o que aconteceu em Gênesis 19, verso 1. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e Ló estava assentado à porta de Sodoma. Ló era um juiz. À porta de Sodoma. Alguém com poder naquela sociedade. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. Ou seja, aqui tem alguém do Senhor, eu reconheço, preciso, portanto, prestar respeito. Naquele lugar abominável, ainda o Senhor resolveu salvá-lo. Da mesma forma que acontece com tantas pessoas que estão em circunstâncias abomináveis, em lugares terríveis, mas, a despeito da sua história terrível ou do lugar terrível, por clamor de alguém ou por causa do seu clamor, o Senhor, em algumas circunstâncias, resolve te salvar. E Ele manda os seus anjos para te salvar. O nosso Senhor também passou por essas circunstâncias, mas, ao contrário de Ló, o Senhor, Yeshua, não se verteu ao seu tempo. Ele não compactuou com as pessoas do seu tempo. Ele não aceitou as imundícias do seu tempo. Ele não tagiversou. Ele não se entortou. E por causa disso, houve a rejeição dos poderosos e ele foi condenado. Como diz João 1:11, veio para o que era seu e os seus não receberam. Ou como diz Isaías 53:3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens,
homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele algum caso. Assim, nós temos uma história parecida, porém invertida. Mas voltando aqui para Ló, a história continua, e foi dada uma ordem para Ló e os seus familiares, que eles seriam tirados daquele lugar, mas que eles não poderiam fazer uma coisa. Que coisa eles não poderiam fazer? Olhar para trás. E aqui voltamos lá ao começo do que meu pai me disse, né? Você não pode jamais olhar para trás. Ele falava isso muito citando essa expressão aqui, você não deve olhar para trás. E o fato é que eles começaram a sair da cidade e aconteceu uma coisa interessante. Enquanto eles estavam saindo, o Senhor estava destruindo Sodoma. Gênesis 19, 26. E a mulher de Ló olhou para trás, para a cidade, e virou uma estátua de sal. Ou seja, ela morreu porque olhou para trás. Dá a entender que, de fato, nós não devemos olhar para trás de jeito nenhum, não é mesmo? Mas se nós olharmos a história do nosso Senhor, ele foi morto, e naquele momento da morte do nosso Senhor, tivemos circunstâncias de muitas pessoas que ficaram desesperadas, porque há muitos, parece que a morte é o fim de tudo, né? Mas o fato é que o nosso Senhor ressuscitou. Atos 2, 24. Ao qual Deus ressuscitou, desatando os lares da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Como Salmos 16, 10 diz, pois não deixarás a minha alma ao inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Ou seja, o Senhor, em sua infinita misericórdia, deu um destino diferente. Por quê? Porque Yeshua jamais parou de olhar para trás. Ele olhava para trás de onde ele tinha saído. Ele saiu dos braços do Pai. Ele não se esquecia que ele não era cidadão dessa terra. Ele era cidadão do céu. Ele não se esquecia da majestade do Senhor. Ele não se esquecia dos milagres do Senhor. Ele não se esquecia da retidão do Senhor. Ele não se esquecia daquela pureza, da santidade do Senhor. E ficava lembrando dessa questão e lembrava da palavra do Senhor que dizia que ele iria voltar para lá. E ele voltou. Chegando aqui à questão central sobre o que nós falamos no começo. Nós podemos ou não olhar para trás. Devemos ou não olhar para trás. A palavra do Senhor nos diz que sim e que não, se nós analisarmos essa história. Olhando para a história de Ló e a sua mulher, ela morreu, não foi porque ela virou o seu pescoço para trás. Ela primeiro morreu porque ela desobedeceu o Senhor. O Senhor ordenou por meio dos seus anjos que nenhuma daquelas pessoas poderia olhar para aquilo que eles estavam abandonando. Em nenhum momento, de jeito nenhum. E o que essa mulher fez foi olhar para a cidade. A tradição oral, os estudos rabínicos sobre isso dizem que ela olhou por diversas circunstâncias. Primeiro porque sentia saudades daquela vida que ela levava. Ainda que imerso nas dores daquelas circunstâncias pecaminosas. Mas a vida era boa e ela olhava para trás. A segunda coisa é que ela lembrava do poder e ela estava perdendo poder. Ela não gostaria de perder poder. A terceira coisa é que ela se lembrava do status. Ela era a esposa de um juiz numa cidade promissora. Ela estava perdendo o status para ganhar a vida, mas a ela doía a falta do status. Ela estava perdendo aquele status.
ela também morreu porque lhe valia muito mais o dinheiro do que a salvação. Ali havia uma vida relativamente ligada ao poder financeiro. Eu gostaria, meu irmão, de dizer para você que nesses tempos que nós estamos entrando agora, dos tempos profanos, você vai ser colocado em circunstâncias em que você vai ter que mirar a tua lembrança em algum lugar. A tua lembrança deveria estar mirada naquilo que você ainda não viu, mas para aquele ponto que você deve voltar, o céu. Lá é o seu lugar. Você deveria estar se lembrando de todas as esperanças maravilhosas que existem da salvação do nosso Senhor e também da vida perto dele. Uma vida sem morte, sem dor, uma vida em que o tempo não parará, não deixará de ter novos dias, mas um dia que nunca acaba, um dia eterno. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, como o nosso Senhor Yeshua sempre trouxe à sua memória. Estarei de novo com o Pai, estarei no Todo-Poderoso. Eu gostaria de orar por você neste momento, para que você coloque as suas lembranças na sequência certa. Senhor, meu Deus, nos tempos que se seguirão, a nossa mente vai trazer lembranças. Que as lembranças não sejam as lembranças da vaidade, da soberba, das histórias anteriores que eram ligados a circunstâncias que não eram retas aos olhos do Senhor. Para que nós possamos fazer escolhas que muitas vezes nos parecem insensatas, mas são as escolhas do Senhor. Senhor, que nós estejamos sintonizados nos teus pensamentos e nas tuas ordens, porque tu é aquele que tem a vida sendo gerada a todo instante. Gera a vida em nós, Senhor, que possamos caminhar sabiamente e fazer escolhas sábias aos teus olhos, que tenhamos, portanto, uma semana boa e favorável, dias bons e favoráveis de acordo com os teus olhos e ordenamentos. Senhor, ser conosco em nome de Yeshua HaMashiach, nos abençoe. Amém, amém e amém.